O brasileiro comum ainda canta espontaneamente na rua? Canta espontaneamente. Só que canta o quê? Pornofonia. Como é que você quer ter a ajuda de um órgão oficial se você vive metendo pau no governo? Eu digo, peraí, não é no governo. O senhor concorda que o cinema novo deu a base para a cultura cinematográfica brasileira? Pelo contrário. Qual é a importância que a bossa nova teve para a música brasileira? Nenhuma. Quem é o jornalista que o senhor Não, acusa de ser um picareta? Rapaz, você quer que eu apanhe por aí, rapaz? O senhor chamou Gilberto Gil de palhaço. Palhaço, foi. Qual é o maior impostor da música popular brasileira? O senhor está mudando de conversa. Tô não. O senhor poderia definir quem é Cristiano Câmara? Rapaz, o Cristiano Câmara é o herdeiro de duas contradições. Eu herdei dos meus pais o amor à verdade histórica das coisas. E do meu tio famoso, a coragem, ou a tentativa de dizer, porque não adianta ter coragem, o diabo é ser publicado, né? Porque não adianta. A coragem de dizê-lo. Né? Esse meu tio tem uma frase que eu acho fabulosa. Não há pobre tão pobre que não possa dar nada, nem rico tão rico que não precise de nada. O senhor se autodenomina um juntador de coisas e não um colecionador. Qual é a diferença? A diferença é porque o colecionador coleciona tudo. Ele é um doente. Tem até um filme a respeito. O fulano achou de colecionar uma outra fulana, e tal. Eu não. A peça pode ter o ano que tiver, a idade que tiver. Ah, essa peça é rara, é da década de 20. Isso é um lixo, rapaz. Isso é um lixo. Não se fabrica lixo só hoje, não. Estou falando em peça, lembra de disco e tal. Tudo. Mas é antigo, então por ser antigo, é coisa nenhuma. Tem coisas agora fabulosas, né? Eu digo agora, bem entendido, quando eu digo agora, é de coisa já passada e tal. Pouco a pouco, você foi me conhecendo, sem querer eu fui querendo ficar perto de você. Rapaz, eu fiquei doido quando eu ouvi a Bíblia. Rapaz, você não pode gostar disso não, rapaz, é coisa nova. Digo, rapaz, na época mesmo. Fui atrás e consegui, é de um tal de Gessé. Ô, coisa linda, rapaz. Né? Aquele praça, a praça é muito bonito, né? Mas uma coisa é divulgarem por aí e tudo mais, e outra coisa é dizer que o povo canta. Mas o senhor está dizendo que um juntador de coisas é aquele que junta coisas que têm valor. Exatamente. E o colecionador simplesmente coleciona tudo. Coleciona qualquer coisa, tudo. Só porque é velho. Exatamente, só por causa da raridade. Coleciona inclusive o lixo. Tem muita coisa aqui que se você me pedir, pode levar. Não tem problema. Então eu botei para ouvir, rapaz, que coisa horrível e tal. Mas outras não, rapaz. Outras estragam a história. O brasileiro comum ainda canta espontaneamente na rua como fazia antigamente? Não, canta mais não. Ao pobre de uma maneira geral, porque o Brasil é um país negroide que não aceita o negro, né? E o pobre de uma maneira geral, ele ficou abandonado pela classe média. Quando dizem que a década de 30 foi a época de ouro das artes populares, não foi só da música brasileira, não. Foi das artes populares de uma maneira geral, né? E tudo da música internacional também. Foi quando surgiu Cole Porter, foi quando surgiu Bing Crosby cantando e tudo. O Sinatra já pegou o finzinho disso aí. Começou em 39, porque ele era crooner da orquestra de Tom Dorsey, né? E o Sinatra chamava o Crosby de meu professor, imagina. Né? A mesma coisa do Orlando Silva aqui com o Chico Alves, né? Pois bem, então,
o grande problema, foi mesmo a pergunta que você fez? Por que que o povo brasileiro não canta mais espontaneamente nas ruas como cantava? Canta espontaneamente. Só que canta o quê? Pornofonia, porque foi abandonado pelos intelectuais de classe média, que não deixavam que ele cantasse pornofonia. Você está entendendo? É um tal negócio. O classe média, você quer ver? Você quer ver uma coisa bem típica disso? Boneca, por exemplo. Você vai ver o autor, era um flautistazinho que vivia na beira da miséria, então, Benedito Lacerda, e o autor da letra, o autor da música. E o autor da letra é Jorge Farrá. O senhor está dizendo, então, que quem faz música hoje é a classe média e a classe média faz música ruim? Não, de jeito nenhum. A classe média, ela ocupa, desonestamente, o espaço que era do povo, se dizendo popular. O povo, quando ocupa um espaço desse, um tipo Valdones, que por sinal é bem nascido, me disseram que ele é até estribado, né? Estribado vem da classe, vem do tempo medieval, né? Que é o fulano em cima do cavalo, tá vestido. Pois bem, um Valdones é uma exceção. Mas, por exemplo, os sanfoneiros e tudo mais e tal, então, a classe média não se junta mais a ele. Você quer ver eu dou sempre um exemplo. Ah, pronto. Pierrot Apaixonado. Uma marcha carnavalesca, né? A ideia tinha sido do Heitor dos Prazeres, que era porteiro do Ministério de Educação. Na época, isso eu estou falando em 35, do ano que eu nasci, 76 anos atrás, e ele queria lançar para o Carnaval de 36. E chegou para o acadêmico de medicina, Noel de Medeiros Rosa, e disse: doutor Noel, põe uma letra nessa minha musiquinha. Aí o Noel pôs a letra. Aí você vê Pierrot Apaixonado. Não vai imaginar nunca que é de dois cidadãos de classes totalmente opostas. E o senhor acha o autor da letra é um pé de chinelo. E o autor da letra, não, o autor da música é um pé de chinelo. E o autor da letra é um quase doutor. E o senhor acha que hoje isso seria impossível? Seria não, é impossível. Porque depois do aperfeiçoamento dos meios de comunicação, principalmente desse satélite, rapaz, eu vivo rezando para satélite dar o prego. Dar o prego, para nós voltarmos a ter a nossa televisão. Aí a televisão do povo vai se voltar para quê? Para problemas só da cidade, só coisa da cidade ou do estado nosso e tal e tudo. E o fulano deixa de ver sua própria miséria para se condoer com o rato de não sei quem, lá na Escandinávia, lá não sei aonde. Eu digo, não tem nada com isso, rapaz. Primeiras coisas. O que é música de qualidade? Existe música boa e música ruim? Essa não existe. Essa qualificação existe. Tem música aí, rapaz, que pelo amor de Deus, você ouvindo de longe, você ouve o que o fulano queria, né? Ou isso depende do gosto de quem está escutando? Não. Essa anjada não tem, não. Passei a noite procurando tu. Você de longe vai escutar o quê, rapaz? Que anjada é essa? Não, rapaz, você fez de propósito, a censura fez que não estava entendendo, nem coisa nenhuma e tal. Não pode haver censura, porque, rapaz, democracia é uma coisa e permissividade é outra. Eu sei que você é um ótimo pai de família, você não vai ser permissivo com seus filhos, de maneira nenhuma. Rapaz, educar é mostrar caminhos e dar exemplos e tudo mais, caminhos bons, tá entendendo? Mas o senhor, por exemplo, gosta de Noel Rosa e ao mesmo tempo diz que Noel Rosa fazia letras devassas também. O senhor não está cometendo uma contradição? Não, estou mostrando os dois lados da coisa. Inclusive, aqui a colega passava muito em temas populares. Né? Quando eu morrer, não quero choro nem nada.
que era uma fita gravada com o nome da minha amada. Isso era o tema do Morro do Esqueleto, tá ligado? Deu em quê? Em fita amarela. Isso não é roubo, não? É roubo. Mas quem meteu? Oh, Noel Rosa. Então fica calado, rapaz. Você não pode falar, Noel. Aí mitificam a pessoa. Mas o que o senhor está dizendo é que o Noel Rosa roubou essa música? Eu é que não fui, né? Fita amarela que o Chico e o Mauro gravaram em 32 por aí assim, ele já era tema, rapaz. Já era tema. Ó, eu não estou lembrado do autor, que por sinal é um tema bem recorrente no povo. O que é que eu dou? O que é que eu dou a essa mulher? Se eu dou carinho, ela diz não. Se eu dou dinheiro, ela não quer. Já pensou, rapaz? Existem outros casos de compositores que se apropriavam de sambas também, de outros autores? Um terror apaixonado que vivia só cantando, por causa de uma colombina acabou chorando, acabou chorando. Um terror apaixonado que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando, acabou chorando. A colombina entrou no boutique, bebeu, bebeu, caiu. Existem outros casos de compositores que se apropriavam de sambas também, de outros autores? Demais. Inclusive de temas famosos. O senhor pode dar outros exemplos? Eu dou um exemplo aqui de um que, por sinal, há uns tempos andou por esse Brasil todo, muito bom, por sinal, era até metido esquerdista na época dele, Mário Lago. Ele pegou um tema, esta vida é um punhal com 2 gumes fatais. Não amar é sofrer. Amar é sofrer muito mais. Então ele pegou isso aí e fez uma valsa linda. Eu prefiro sofrer te amando do que deixar de te amar e sofrer. Que coisa linda, rapaz. Foi um roubo, mas foi bonito, rapaz. Eu não tenho raiva de ninguém, rapaz. Cristiano... Aliás, outro dia, uma senhora ouvindo uma das minhas entrevistas, eu ouvi, quando ela disse, esse senhor fala que parece estar com raiva de todo mundo. Por quê? Porque ninguém fala espontaneamente, todo mundo fala escolhendo as palavras e tal. Todo mundo na frente de uma cama de televisão é anjo. Às vezes o rabo está preso, de cor, né? Maracutá é como projeto. O Brasil é o país mais improjetado do mundo. O projeto, para mim, projeto é sinônimo de maracutaia. Porque quem faz o projeto leva um pedaço, quem faz quem vai encaminhar o projeto, outro pedaço, quem vai fazer isso, outro pedaço, quando chegar na repartição competente, também quer mamar da coisa e tal e tudo. Então, se eu preciso de 20 mil reais para ajeitar certas coisas, o próprio fulano do órgão oficial diz, Câmara, não faz isso não, pede 100 mil. Por quê? Porque ele vai mamar. Eu digo, pega. E o pior é que os órgãos oficiais sabem disso. Ô Cristiano, voltando à música, a Bossa Nova foi um movimento da música brasileira que ganhou o mundo. Que mundo? O mundo dela. Qual é a importância que a Bossa Nova teve para a música brasileira? Porque o mundo dela. Nenhuma. Porque quando chega no carnaval se canta a Bossa Nova? Quais são as músicas que se cantam no São João? Quais são as músicas? Agora mesmo no Natal vai se cantar a música do Assis Valente, que suicidou-se por falta de dinheiro. O Assis Valente era um protético. O protético ele fazia dentado. Naquela época, hoje em dia até tem protético de luxo, né? Porque todo mundo quer ter dente de ouro de abacuá. Naquela época, ele suicidou-se na Praia do Roxo, tomando veneno com o Guaraná com formicida. Pois bem, aí todo ano, uma musiquinha que ele fez, 2 anos antes de eu nascer, por Natal de 33, todo ano o Brasil inteiro canta.
E ficou como o hino de Natal do Brasil. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Você vai ver o autor Assis Valente. Por que não é Noel Rosa? Que era o grande. Mas o senhor, com isso, com essa afirmação, o senhor está negando a importância para a música brasileira que tem, por exemplo, João Gilberto, Tom Jobim e todas essas pessoas que fizeram parte da Bossa Nova? Olha, ainda bem que você foi sabido de usar o termo música brasileira. Isso aí não é a minha praia. A minha praia é a música popular brasileira. Tá entendendo? Eu estive vendo as músicas desses rapazes que você citou aí, não são boas não, são ótimas. Tá entendendo? Mas uma coisa é elas terem validade para eles mesmos ou para a minoria deles. Você está entendendo? E outra coisa é dizer que é música popular. Se fosse popular, o povo cantaria. Mas o senhor não acredita que Garota de Ipanema, por exemplo, é uma música popular? É coisa nenhuma. Vai pra rua aí pra ver se o povo canta Garota de Ipanema. Rapaz, a minha convivência. Olha, a gente nunca deve se queixar muito, se autocriticar de certas besteiras que fez. Se você tirou algum proveito daquilo ali, vale a pena. Teve uma época que eu era muito boêmio. Isso é o sinônimo de dizer que eu vivia bem, viu? Bem, nessa época eu convivi muito com o povo. Então o povo me ensinou cada coisa. É um negócio impressionante. Você vê você vê o Luiz Gonzaga andando no nosso interior, levou para o doutor Humberto Teixeira, né, o tema de uma cantiga de cego, né? Sob a asa branca, né? E tudo. Aí o Humberto Teixeira deu lá as remodeladas dele, aí tem lá, asa branca. Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Aquilo é tema popular, rapaz. Mas o senhor disse uma vez que o Luiz Gonzaga só passou a ser reconhecido depois que o filho adotivo dele, o compositor e cantor Gonzaguinha, passou a fazer sucesso no Rio e em São Paulo. Exatamente. Como é que se explica isso? Se explica a força. Você acabou de mostrar a força que tem a classe média junto aos meios de comunicação. Principalmente ao mais aperfeiçoado deles, que é a televisão. A televisão, não, aliás, eu volto atrás. Voltar atrás. Se você volta, é só para trás. A televisão não é meio de comunicação. Meio de comunicação é o rádio. O rádio, sim. O rádio comunica, porque deixa sua mente livre. Daí ele ter sido chamado de o teatro da mente. Porque você está escutando e está fazendo como seria aquilo ali. Já a televisão, não. A televisão impõe. A televisão não comunica. A televisão impõe. É meio de imposição. Tá entendendo? Se você fala com gosto de gás e tá olhando nos olhos do fulano e tudo mais, um camarada como eu não, porque tá sendo contrário a tudo que é certinho aí. Eu devia estar aqui todo ajeitadinho, né? Pois é, então não, pois não. Exatamente devido à criação que eu tive, né? Meu filho não tem medo de enfrentar a verdade, não. Você vê pela falta de ajuda que eu tenho. Municipal, estadual e federal, não tem nada. Um desses secretários chegou e disse para mim: como é que você quer ter ajuda de um órgão oficial se você vive metendo pau no governo? Eu digo: peraí, não é no governo, é nos descalabros que o governo comete. Eu quero falar sobre isso, mas quero voltar um pouco ainda na questão do Tom Jobim. O senhor não acha que exagera um pouco ao diminuir a importância do Tom Jobim? Eu não diminuo a importância dele. Dizendo que ele não está na memória do povo brasileiro, um compositor que foi gravado inclusive pelo Frank Sinatra, que na época era o maior cantor do mundo e gravou um disco inteiro com músicas do Tom Jobim? Exatamente porque estava no mesmo patamar do Sinatra. O Sinatra foi popular enquanto era crooner da orquestra do Tommy Dorsey. A partir de ser aquele Sinatra que a máfia impôs com um filme A Um Passo da Eternidade, que ele foi aquele sargento, aquilo ali foi imposição da máfia.
Tanto é que aparece aí, né? Eles andaram denunciando, cortaram a cabeça do cavalo do fulano aí, mas não foi mais ou menos daquele jeito, não, mas foi parecido. Então, o Sinatra foi imposto. O senhor está se referindo à cena do Poderoso Chefão. Exatamente, o Poderoso Chefão. Que ele preveniu ao Mário Lanza. O Mário Lanza cantava e era o cantor lírico e ficava restrito àquela classe dos cantores líricos da assistência lírica dos teatros. Então, quando ele começou a querer ser popular e tudo mais e tal, e a receber ajuda daqui, dali, da acolá, ele começou a desconfiar, era a máfia ajudando, né? E a máfia foi exigir que ele fosse cantar no Las Vegas, naqueles cassinos de Las Vegas, né? E ele disse que não. Aí o Sinatra foi a ele, tem essa passagem, rapaz, não sou eu que estou inventando não, tem essa passagem e disse, rapaz, é bom que você obedeça, porque senão pode acontecer alguma coisa com você. Ah, não deu outra. O Lanza, de tempos em tempos, 6 meses, 8 meses, então, ele entrava no hospital para fazer um processo de emagrecimento, não sei como é que é o nome disso, pois bem, e uma das enfermeiras, inadvertidamente, lógico, não foi de propósito, não foi, né? Deixou que da injeção fosse uma bolinha de ar. Pronto, aí acabou com o homem. Qual é o maior impostor da música popular brasileira? Não, impostor assim. É o tal negócio. A televisão tem muita força, rapaz. Tem uma força inaudita. Olha, você aparecer 2 minutos na televisão equivale a você dar entrevista em jornais, escrever, falei o diabo e tal. O nosso povo não lê, né? Mas televisão a pessoa assiste. Nem que seja de passagem, mas assiste. E outra coisa que eu estive mostrando para Dorvindo, eu gosto muito, porque eu adoro, rapaz, é comer fora. A comida é diferente, né? Não, o senhor está mudando de conversa. Tô não. Quem é que passou 2 minutos na televisão, virou um grande ídolo e é um impostor? Não, peraí, rapaz, eu estou dizendo que se o fulano aparece 2 minutos na televisão, é muito mais do que ele aparecer 1 mês em jornais e tudo mais. Você está entendendo? Tudo agora é da Copa. Vai aparecer Mister da Copa, ladrão da Copa. Olha, o vinho oficial da Copa. Tudo agora é da Copa. Pelo amor de Deus, isso é um vinho que já vem não sei quanto tempo e tudo é da Copa. A música é da Copa. Sei o que é da Copa e tudo. Agora, uma cidade como Fortaleza, né? Onde tem bairro, vamos fazer um aquário também, você sabia? Agora, eu não sabia era que eles não iam botar os políticos desonestos dentro dele, não. Não vão botar é peixe mesmo. Mas agora, se depender de mim, eu boto político. O senhor concorda que o cinema novo deu a base para a cultura cinematográfica brasileira? Pelo contrário. O senhor concorda que o cinema novo deu a base para a cultura cinematográfica brasileira? Pelo contrário. A memória cinematográfica está naqueles filmes musicais que o brasileiro autodebochadamente chamava de chanchada. O termo chanchada existe. Chancho é porco, chanchada é lugar de porco. Então, chanchada é porcaria. Os intelectuais da época torciam o rosto para os musicais, né, de Oscarito, Grande Otelo, aquelas brincadeiras e tudo mais, e é a base. O que é a base do cinema não é o cinema novo, não. Não é Caiçara, Iracema, aquelas coisas que a Vera Cruz fez, não. Pergunte aí, rapaz. A quem gosta de cinema, um cinéfilo.
Pergunte se ele já viu Caiçara. Pergunte se já viu Iracema e tudo mais e tal. Você está entendendo? Agora pergunta se já viu aqueles musicais, que eu chamo de musicais, né? O camarada chamar de chanchada na minha frente, eu já digo o diabo. Chanchada. Agora as chanchadas que vinham de fora, da Metro principalmente, ou sei lá de onde foi a de axé de cabeça para baixo, dançando de cabeça, já viu isso aí? Ele pelas paredes e tudo mais, todo mundo achava bonito. Mas o senhor está dizendo então que, por exemplo, Rui Guerra, Joaquim Pedro, Glauber Rocha não tem a menor importância para o cinema brasileiro? Não tem importância para eles, para a classe dele, né? Para a história do cinema brasileiro, foi aquele ato que faltou, né? Porque o cinema brasileiro não se comunica mais, rapaz. É igual a música. Nada se comunica mais. O que comunica atualmente é a televisão, rapaz, é a televisão. Eu fui dar notícia a um parente de nível superior, né? Que eu pensava que ele pensasse. Eu dei uma notícia que tinha ouvido da BBC e tal, porque eu ainda pego rádio, principalmente internacional, né? Aqueles noticiários e tal, porque não chegam aqui, porque se chega aqui, eles... A pessoa só ouve o que a televisão quer. Só vê o que a televisão quer, né? Aí, tanto é que quando o camarada disse, eu acho, ele está achando o que a televisão mandou que ele achasse naquele dia. Pois bem, então eu fui dar notícia a esse parente, que é de nível superior, ele disse, eu não acredito não. Aí eu disse, por que você não acredita? Porque a televisão não deu. Ô, rapaz, como eu tive inveja desse camarada. Eu já disse a Dovino, a nossa casa aqui é cheia de quina. Um dia eu ainda bato com a fronte numa quina dessa para perder totalmente a memória e ficar com essa mentalidade. Qual é a importância que tem hoje o Museu de Imagem e do Som do Governo do Estado? Ah, é muito boa. Não, o museu, de uma maneira geral, seja ele que for, ele tem que levar alguma coisa para ele. Né? Você está entendendo? Mesmo que ele filtre tudo e tal, mas tem que levar. Agora, rapaz, o que é preciso fazer é o teu negócio. Aí vou me lamuriar um pouco e tal, mas é o jeito. É preciso fazer o que o Ariano Suassuna fez no Recife, no tempo em que era secretário de Cultura. Ele dava assistência aos focos culturais, aos mini-focos culturais, tipo Casa de Cultura do Cristiano Cama, que eu já registrei isso aqui, e tudo, em loco. Aqui não, você precisa ir com a mãozinha estendida. Olha, eu sou o Cristiano. Quem é que putaria não sabe que o Cristiano é o maluco que junta coisa antiga, junta breguesco, como você diz. Mas o senhor disse uma vez que o Museu da Imagem e do Som do Estado era, na verdade, um cabide de emprego. De apadrinhados políticos. Continua sendo? Claro! Claro! Por que eu não estou lá? Porque eu tenho a língua grande, rapaz. É o negócio. O cara diz, não estou dizendo que a senhora disse, rapaz, ele está com raiva, tá? Porque ele fala desse, eu tenho raiva com nenhuma, eu sou bem nascido, rapaz. O baque que eu sofri foi há 35 anos atrás. Foi a perda de uma filha adolescente e tudo e tal. Até que se viu, sabe para quê? Parece que é o Vinícius que diz que o poeta só é grande se sofrer, né? Pois é. Aí então eu fiz uma frase, nunca mais fiz nada. Eu botei lá no túmulo dela. Há muitos vivos morrendo em nosso afeto, enquanto há mortos vivendo em nossa ternura. Isso foi feito com muita dor. Quem é o jornalista que o senhor acusa de se arvorar de historiador sem ter o menor embasamento cultural? Quem é o jornalista que o senhor acusa de ser um picareta? Picareta, tem uma porção, rapaz, tu é doido. Rapaz, você quer que eu apanhe por aí, rapaz? Ou sofra um acidente? Porque hoje ninguém manda mais matar ninguém, não. O fulano sofre um acidente. Um acidente muito conveniente. Não viu o Juscelino? Agora que estão levantando o problema da morte do Juscelino. Agora que estão levantando. Rapaz, eu tenho ali pregado, porque eu guardo, quando eu não guardo, eu prego assim e tal, porque eu gosto de exibir, né? Tá pensando. Pois bem, saiu no jornal, eu posso citar o nome, né? O senhor Paulo Maluf
Ele não pode pisar os pés em 181 países do mundo, senão ele vai preso como ladrão. Tá ali. Se você quiser, eu mostro. Um trecho que eu direi, exatamente do jornal Povo. Botei lá e tudo, ali na história. Não, mas nós estamos falando sobre jornalismo cultural. Pois é, jornalismo cultural. Isso é Ah. cultura também. Isso é cultura. Meter a mão no erário público é cultura. Mas o senhor acha que tem muito jornalista fazendo pesquisa cultural, trabalhando com cultura e com memória e que não tem capacidade para fazer esse trabalho? Que até tem, rapaz. Mas se eu começar... olha, eu gosto de apontar o pecado, sem citar o pecador. Aponte o pecado? É exatamente isso. O fulano se mete ali, cabo eleitoral do fulano e tudo mais e tal. Aí vai nomeado, né? Por que o senhor nunca recebeu um tostão de apoio de nenhuma esfera do governo? Você acha que o governo, que eu não vi ainda um governo que não cometesse seus desmandos, né? Então, quando ele comete o desmando, lá eu, Cristiano, vá para mostrar, né? Agora mesmo saiu, e eu já guardei, agora mesmo saiu uma charge debochando do afastamento. Eu ia dizer demissão, mas não foi não. Ele mesmo pediu para sair. Do nosso Orlando Silva. Eu nunca vi uma charge daquele tipo com uma figura que tem aqui na política, que todo mundo sabe que mete a mão e tal, é um grandão e tudo, é outro negócio. Só se bate. Rapaz, depois do boi morto, todo mundo pega no chifre. A época em que foi nomeado ministro da Cultura, o senhor chamou Gilberto Gil de palhaço. O senhor arrepende de ter dito isso? Palhaço, foi? Não, me arrependo não, porque ele até dançou, pai. Ele deu uns passezinhos assim e rebolou os quatro. Eu digo, Jesus Cristo, um homem dançando e rebolando os quatro não dá, né? Não se lembra dessa cena, não? E tal, e tudo. Então, ele se acha o supra-sumo, ele se acha o rei da cocada preta, pai. É um negócio impressionante, pai. Aí não dá para aceitar, né, rapaz? Tanta gente batalhando aí e tudo e tal. Outra coisa também, rapaz. Quando o meu querido Lula assumiu há 8 anos e tal, tudo, né, prometeu enxugar, né, os ministérios e tudo mais, porque tem ministério para tudo no mundo, né? Tem ministério de tudo, rapaz, e tudo. Foi ampliar. Hoje, o que você pensar, tem um ministro para aquilo ali. Quem são os grandes artistas brasileiros hoje da música? Hoje, peraí, esse hoje é que está atrapalhando tudo. Tá entendendo? Porque de uns tempos para cá, as águas se dirimiram. Sabe? O povo, deixa para lá, nós vivemos numa ditadura de classe média. É isso que ninguém se apercebeu. A palavra mais usada e abusada é democracia, que quer dizer governo do povo e tudo mais. Isso não existe. Porque o senhor acha, por exemplo, que artistas como Aracide Almeida e Francisco Alves são injustiçados porque eles não são lembrados mais hoje em dia? Não, são injustiçados demais. São. Porque enquanto há livros e mais livros aí sobre Cole Porter, nós não temos um livro sobre os nossos Cole Porter da vida. Tem coisas fabulosas aí. Mas esses ídolos não precisam morrer para que surja uma nova geração de ídolos? Não, a geração que surge, ela vai calcada no que houve. Rapaz, um homem, o cidadão tem 3 personalidades. Aqui dizem que ele é, aqui ele pensa que é, e aqui realmente ele é. Tá entendendo? E normalmente o fulano pensa que é o rei da cocada preta. Você não viu o fulano puxar do bolso a caderneta e tal para anotar o número do meu apartamento? E dizer, ainda mora naquela mesma travessinha? Quer dizer, o preconceito... Fortaleza é uma cidade de mutantes, rapaz. Fortaleza é uma cidade de fulanos, de mascates. Mascates que deram certo.
As famílias tradicionais, como a Porto, Gentil, Linhares, Carneiro e Câmara, pode incluir Câmara pelo meio e tudo mais e tal, são muito poucas. Quem manda em Federal, se você disser que o endinheirado de hoje foi o mascate de ontem, você está errando em 5%. O senhor que se diz comunista teve alguma vez que correr da polícia? O senhor que se diz comunista teve alguma vez que correr da polícia? Não, rapaz, eu sempre fui ladino. E outra coisa, eu me escondi através do cargo que tinha, né? Que eu tinha um cargo muito insignificante no Banco do Brasil. Tanto é que eu nunca digo para ele, olha, eu sou aposentado do Banco do Brasil. Coisa nenhuma, rapaz, era continho de lá. É mais baixo do que continho, só tem servente, tá entendendo? Mas não, porque meus pais, naquela doce ilusão de que eu fosse lutar para subir e tal, me botaram com continho para fazer o concurso. Eu fiz concurso, passei em tudo, menos em matemática. Eu não sei, eu tenho um negócio de uns problemas, né? Uma torneira despeja tantos litros por hora no tanque, que vaza tanto, que não sei o quê. Rapaz, tape esse tanque! Olha que diabo! Olha que diabo, rapaz! Olha, a homem desse não pode ocupar cargo, rapaz! Eu passei 25 anos no Banco do Brasil. 25 anos! Agora, sabe o que foi que eu aprendi? A dizer sim e sim, senhor, se não perdi o cargo. Agora, o senhor passou 25 anos no Banco do Brasil e diz que durante esse tempo não fez nenhuma amizade. O senhor se considera uma pessoa difícil de se relacionar? Me considero, porque se o fulano tiver raiva de palha, eu toco fogo. Assim como tocam quando eu faço as besteiras. Eu também faço minhas besteiras. Aliás, o próprio Papa diz, se eu errar, me avise, não sei o quê, não há ninguém infalível, não. Qual foi a importância que teve na sua vida o seu tio, o ex-arcebispo emérito de Olinda, Dom Helder Câmara? Ah, os exemplos que ele dava, né? E os escritos que ele fazia, né? É impressionante. As passagens dele, tem passagens fabulosas. O presidente da UNE, na época, né, daquela subversão danada e tal, antes mesmo do golpe todo, chamou para dar uma palestra lá. Essa é uma das passagens que eu acho fabulosa. Então, uma comissão de estudantes, todas elas vestidas comunistas e tal, porque, rapaz, não existe... Olha, depois eu lhe digo. Foi bem, aí chamou e disse, olha, Dom Helder, nós queremos só avisar que aqui a maioria não acredita em Deus. Ele não perdeu o rebolado. Em cima da luz, ele disse, não tem problema, meus filhos. O importante é que ele acredite em vocês. Qual é a avaliação que o senhor faz dos compositores cearenses que começaram a compor na década de 70, como Fagner, Belchior, Edinardo? Eles têm coisas boas, eles compunham para ele, para a família dele, mãezinha dele, para o grupo deles e tudo mais. Então. Vai à rua, rapaz! Essa pergunta tem que ser feita ao povo, não é a mim, não. Eu apenas vejo, é como dizer, você acha? Eu não acho nada, está tudo achado. O pesquisador apenas pinça. Isso, dá isso. Ponto. Você está entendendo? E o Fábio esteve até aqui em casa. Gostei muito dele, tal, com pessoa humana e tudo mais e tal. Belchior, tem umas músicas aí, que eu até tenho, essas músicas também, tudo e tal. Mas o que mais me impressionou foi a década de 30, rapaz. Pelo amor de Deus. Já no final, rapaz.
Já no final, pelo amor de Deus, era tudo levado à música. Tudo, tudo. É impressionante. Quando o senhor não estiver mais aqui, gostaria de ser lembrado pelas pessoas de que maneira? Como um crítico analítico que nunca disse amém ao que estava errado. Ao que ele achava que estava errado. Né? Veio um grupo aqui, desses grupos supermodernos, não, ele disse, um deles até me perguntou, ô Coroa, você vem ao meu museu pesquisar, angariar conhecimento e tal, e me chama de coroa, no maior deboche do mundo, aí ele já não gostou. Senão, eu queria perguntar ao senhor o que é certo e o que é errado. Ô, meu filho, muito fácil. Vem cá. Aí fui ali na cozinha, acendi o garotão, uma chama danada, bota a mão aí na chama. No instante tu vai saber o que é certo e o que é errado. Muito obrigado. De nada. Obrigado, digo eu. Vocês lembraram de um velho de 76 anos. Um perro apaixonado que vivia só cantando por causa de uma colombina, acabou chorando. Um perro apaixonado que vivia só cantando por causa de uma colombina, acabou chorando. A colombina entrou no boutique, bebeu, caiu assim, dizendo que levou cacete, vai tomar sorvete com o Arlequim. Um perro apaixonado que vivia só cantando por causa de uma colombina, acabou chorando. Um perro apaixonado que vivia só cantando por causa de uma colombina, acabou chorando. Um grande amor tem sempre um triste fim, com o perro aconteceu assim. Levando esse grande chute, foi tomar vermute com amendoim. Rui, eu posso te fazer pergunta também? Pode. O problema é eu responder. Não, eu posso fazer pergunta pro público, né? Por que é que não existe nenhum rico na cadeia? Só existe pobre e preto. Não, então eu pergunto pra cá. Pode perguntar pra cá, mas você pode. Aqui você pode falar o que você quiser. Não, difícil é sair, né? Pode coisa de você. Olha aí, de lá. E eu ia passando. Muitas vezes eu tirei. Eu ia passando por um vexame do diabo. Lá quando for me levar. Eu não tenho dinheiro pra isso.
para conhecer o Beach Park, é uma farra só. E eu sempre tive medo d'água, tanto é que eu tenho medo de morrer afogado. Ou afogado ou atropelado, porque eu tenho horror esse negócio de máquina, né? Então a máquina. Outro dia eu tomei uma máquina lá, que é o Benfica, e o fulano veio voando.